Às 19 horas horário local, no dia 15 de setembro de 2025, os militares dos Estados Unidos já estavam rastreando o alvo há quase 2 horas. O contato era pequeno, não tinha mais de 10,5 metros, mas estava se movendo a 45 nós. Barcos de pesca não fazem isso, cargueiros não fazem isso. Só existe um tipo de embarcação que anda assim nessas águas, um cartel. Indo rápido no radar, parecia um único risco cortando o mar vazio, sem transponder AIS, sem chamadas de rádio. O curso dele era direto para o norte, a 200 milhas da Venezuela, indo em direção a rotas abertas que eventualmente se curvam para os Estados Unidos. Só isso já era suficiente para sinalizá-lo, mas o pod eletroóptico circulando bem alto acima deu a confirmação real. Com o zoom feito a partir da altitude, os operadores podiam ver 4 motores de popa Mercury funcionando a todo vapor. Lonas esticadas firmemente sobre o convés e silhuetas de homens andando nervosamente dentro do bote, a tripulação achava que estava invisível. Já tinham feito essa rota antes, na mesma época, mesmas coordenadas e pagamento. O dinheiro da proteção tinha sido pago, os contatos locais tinham prometido, o caminho estava livre, cada homem sabia da conta. Se a carga chegasse ao norte, a parte de cada um seria de mais de 2 milhões de dólares. Esse tipo de pagamento comprava uma nova vida para você. O timoneiro conferia o GPS, assentindo enquanto as coordenadas avançavam como planejado. O que ele não sabia era que esse barco estava na mira desde as 17 horas. O pacote de ataque já estava autorizado, os operadores só aguardavam uma última confirmação. Às 19h06, a tela de infravermelho brilhou. Uma assinatura branca e quente se expandiu em uma explosão de fogo. O bote sumiu em segundos. 3 homens não sobreviveriam à noite. Esse foi o segundo ataque militar dos Estados Unidos neste mês e mudou as regras no mar. Em 15 de setembro de 2025, a Casa Branca confirmou que as forças militares dos Estados Unidos realizaram o que chamaram de ataque cinético contra uma embarcação venezuelana suspeita de tráfico de drogas que operava em águas internacionais. Para o público, a única evidência visível foi um breve vídeo divulgado nos canais oficiais. A 22ª gravação mostrou um clarão no horizonte, seguido pelo reflexo do fogo sobre o mar. Não havia imagens da tripulação, nem closes da carga e nenhuma prova verificável do que o barco transportava. As autoridades disseram que eram narcóticos para os Estados Unidos, mas ainda não apresentaram provas para confirmar isso. A localização a 200 milhas da Venezuela situava claramente o ataque fora das águas territoriais. Esse detalhe era importante porque permitiu que as autoridades dos Estados Unidos apresentassem a operação não como uma incursão em território soberano, mas como uma ação defensiva em águas internacionais. A linguagem foi deliberada. Isso é sobre proteger a pátria, disse o presidente, repetindo uma frase que se tornou central na postura do governo contra o narcotráfico. O que não foi dito como o ataque realmente foi realizado, nenhum tipo de aeronave, nenhuma plataforma de lançamento, nenhum armamento foi identificado. Repórteres pressionaram os porta-vozes do Pentágono por esclarecimentos, mas a única resposta foi que medidas apropriadas haviam sido tomadas para neutralizar uma ameaça confirmada. Um fato era inegável. Esse foi o segundo ataque em menos de 2 semanas e confirmou que os Estados Unidos haviam cruzado uma linha, passando da interdição para a destruição. 13 dias antes do ataque de 15 de setembro, outra explosão iluminou o Caribe. Em 2 de setembro, autoridades dos Estados Unidos anunciaram sua primeira ação cinética contra o que chamaram de embarcação do narcotráfico, que seguia para o norte em direção aos Estados Unidos. Esse incidente matou 11 pessoas a bordo. O Departamento de Defesa rapidamente divulgou um vídeo curto e, assim como as imagens de 15 de setembro, mostrava uma embarcação explodindo em chamas. Sem closes, sem evidências forenses, apenas uma explosão em mar aberto, a mídia estatal venezuelana afirmou que os mortos eram pescadores. Washington insistiu que eles eram contrabandistas de cartéis. A disputa nunca foi resolvida porque nenhum investigador independente foi autorizado a examinar os destroços. Ainda assim, o ataque virou manchete no mundo todo.
Foi a primeira vez que os militares dos Estados Unidos reconheceram publicamente ter destruído completamente um barco suspeito de tráfico de drogas, em vez de interceptá-lo com um navio da Guarda Costeira ou equipes de abordagem. E isso não aconteceu isoladamente. Nos dias seguintes, observadores de aviação notaram caças F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos sendo reposicionados para Porto Rico. As autoridades disseram que era rotina, mas depois ficou claro que o deslocamento fazia parte de uma postura mais ampla. Aviões de vigilância e drones já estavam operando em todo o sul do Caribe. Camada por camada, a região estava se transformando em um espaço de batalha. Depois veio o segundo ataque em 15 de setembro com menos vítimas, mas não menos significativo. E quase imediatamente depois, em 16 de setembro, autoridades dos Estados Unidos afirmaram que estavam rastreando mais uma embarcação suspeita de tráfico de drogas nas mesmas águas. Eles não contaram o próximo passo. Considerando tudo, a linha do tempo parecia menos com incidentes isolados e mais com um ciclo de escalada. Primeiro ataque, 11 mortos. Segundo ataque, mais 3. Terceiro alvo, já declarado. Washington estava sinalizando que isso não era uma operação isolada, era o início de uma campanha. Do ponto de vista de Washington, a mensagem era clara: as embarcações dos cartéis não são mais apenas criminosos, são ameaças à segurança nacional. As autoridades não descreveram os homens a bordo como contrabandistas. Eles usaram outra palavra, narcoterroristas. Esse rótulo não foi escolhido levianamente. Isso liga o crime transnacional ao mesmo arcabouço jurídico e político utilizado. Após o 11 de setembro, quando o terrorismo se tornou a principal ótica da política de segurança dos Estados Unidos, o presidente enquadrou o ataque de 15 de setembro como defesa do território nacional. Ele disse que os barcos estavam transportando quantidades letais de entorpecentes destinados às ruas dos Estados Unidos e que neutralizá-los no mar era um ato de proteção, não de agressão. Os porta-vozes do Pentágono repetiram a mesma linha. Esses não eram mais casos de aplicação da lei, eram ameaças hostis em águas internacionais. Apoiadores da política argumentaram que ela já estava atrasada. Os cartéis se tornaram mais sofisticados. Barcos rápidos equipados com 4 ou 5 motores de popa de alta performance, alguns mais velozes que os da Guarda Costeira. Eles transportam toneladas de cocaína por viagem, gerando bilhões em crimes e dependência. Se não podemos persegui-los, vamos atacá-los, comentou um oficial de forma direta. Dentro do Beltway, os falcões aplaudiram a postura decisiva. Eles disseram que ataques cinéticos são uma forma de dissuasão econômica. É uma demonstração de força que faz os traficantes pensarem duas vezes. Críticos, no entanto, alertaram que redefinir contrabandistas como terroristas corre o risco de borrar linhas legais cruciais. E uma vez borradas, elas podem nunca mais voltar ao normal. Se a retórica de Washington foi dura, a reação veio tão rápido quanto. O ataque de 15 de setembro levantou uma questão fundamental. Foi legal? Na lei dos Estados Unidos, o poder de autorizar uma ação militar cabe ao Congresso. A Constituição é explícita, apenas os legisladores podem declarar guerra. No entanto, não existia tal autorização para esses ataques. Não houve resolução conjunta, nem um novo mandato específico para operações de combate ao narcotráfico. Quando os advogados do Pentágono foram pressionados, eles apontaram em vez disso para a autodefesa inerente prevista no artigo 2º da Constituição e para o dever do presidente de proteger o país. Esse argumento satisfez o governo, mas não satisfez todo mundo. Críticos no Capitólio, incluindo membros de ambos os partidos, alertaram que o poder executivo estava extrapolando sua autoridade muito além do que já havia sido feito antes. Se suspeitos de contrabando em águas internacionais podem ser atacados sem aprovação do Congresso, o que impede que a mesma lógica seja usada em outros lugares? Hoje são barcos de drogas, amanhã serão outras ameaças. Analistas jurídicos acrescentaram mais uma camada à lei dos conflitos armados. Tradicionalmente, o tráfico de entorpecentes se enquadra na aplicação da lei criminal, não em operações de guerra. Tratar contrabandistas como combatentes corre o risco de apagar a linha entre ação policial e conflito militar. Organizações de direitos humanos alertaram que, sem evidências transparentes, sem amostras de carga, sem identidades confirmadas, os ataques se aproximavam perigosamente de execuções extrajudiciais. A reação regional foi igualmente intensa. Cuba acusou Washington de militarizar o Caribe e desestabilizar um equilíbrio de segurança já frágil.
Caracas afirmou que os homens mortos eram venezuelanos inocentes e denunciou os ataques como violações de soberania, mesmo tendo ocorrido em águas internacionais. A TV estatal venezuelana exibiu entrevistas com famílias enlutadas, chamando as alegações dos Estados Unidos de invenções criadas para justificar a agressão. Dentro do Pentágono, até mesmo alguns oficiais fardados expressaram discretamente seu desconforto. Destruir embarcações suspeitas elimina qualquer chance de coletar informações sobre redes, rotas ou liderança dos cartéis. A abordagem, embora perigosa, muitas vezes rende informações valiosas. Um ataque com míssil não produz nada além de destroços. Os apoiadores argumentaram que os destroços são justamente o objetivo, dissuasão por meio da destruição. Mas, sem nenhuma evidência pública divulgada, a lacuna de credibilidade só aumenta. Cada ataque pode garantir sucesso tático, mas, estrategicamente, corre o risco de isolar Washington dos aliados, alarmar os vizinhos e acender debates internos. Nem todo discurso presidencial conseguiria conter isso facilmente. Um detalhe chamou a atenção após o ataque de 15 de setembro. O Pentágono nunca disse como ele foi realizado. Nenhuma aeronave, nenhum drone, nenhum tipo de míssil foi oficialmente confirmado, mas a assinatura, uma explosão precisa no mar, se encaixava no perfil de um ataque guiado por precisão. As forças dos Estados Unidos na região já mantêm uma presença em camadas. Aeronaves de vigilância como o HC-130, J Super Hercules e o P-8 Poseidon podem cobrir centenas de milhas de oceano com radares avançados de busca de superfície, pods eletroópticos ampliando a partir da altitude, distinguindo motores de popa de equipamentos de pesca, até mesmo contando a tripulação no convés. Após sinalizar uma embarcação, os ataques podem ser feitos por caças ou drones armados. Qual deles foi usado em 15 de setembro ainda não foi divulgado. Por que atacar afinal? Porque as embarcações do narcotráfico são especialmente perigosas de abordar. Chamados go-fasts, esses barcos de fibra de vidro são feitos perto da superfície da água e quase não aparecem no radar. Com 4 ou mais motores de popa potentes, eles superam a velocidade da maioria das embarcações de patrulha. Abordar exige que navios de patrulha ou helicópteros se aproximem perigosamente, ficando ao alcance de fuzis de tripulações armadas e desesperadas. Em comparação, um ataque de precisão elimina a ameaça à distância, sem perseguição, sem abordagem, sem troca de tiros. O lado negativo é óbvio, nada sobrevive, não há carga para analisar, nem suspeitos para interrogar, nem redes para mapear. É a solução tática mais limpa, mas estrategicamente pode custar mais do que economiza para os homens. No Recife de 15 de setembro, a decisão foi invisível. Eles achavam que estavam despistando as patrulhas. Na realidade, sua rota já vinha sendo rastreada há horas. E quando a ordem foi dada, o disparo chegou mais rápido do que qualquer timoneiro poderia reagir. Profissionais de inteligência levantaram outra preocupação. Ao vaporizar embarcações suspeitas, Washington também vaporiza oportunidades. Ações de abordagem já renderam rádios criptografados, telefones via satélite com contatos de cartéis e até mapas de rotas e casas seguras. Cada ataque destrói não apenas o alvo, mas também a chance de explorar seus segredos. A longo prazo, isso pode cegar os esforços de combate ao narcotráfico mais do que ajudá-los. Politicamente, a pressão está aumentando. Membros do Congresso estão pedindo audiências de supervisão, argumentando que ataques letais sem autorização criam um precedente perigoso. Aliados estão cautelosos, preocupados que os Estados Unidos estejam normalizando o uso da força militar em contextos de aplicação da lei. Enquanto isso, críticos na América Latina veem os ataques como prova da militarização desenfreada dos Estados Unidos na região. Em resumo, um barco destruído produziu mais do que destroços, produziu ondas, legais, estratégicas e diplomáticas. Elas podem levar anos para se acalmar. 2 ataques em 13 dias, 3 mortos desta vez, 11 antes. As evidências públicas ainda são limitadas e as ondas legais e políticas só estão aumentando. Mas aqui está a verdadeira pergunta para você. Isso foi uma interdição inteligente ou um precedente perigoso no mar? Quero ouvir sua opinião nos comentários. Obrigado por acompanhar até o fim. Se achou útil, curta, inscreva-se e ative o sino para não perder o próximo conteúdo. E se você quiser ir além e apoiar diretamente o nosso pequeno canal aqui, junte-se à frota.
Você recebe distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda vai nos ajudar a trazer à tona mais histórias marítimas reais que normalmente ficam fora do radar. Clique em Seja Membro na página do canal e embarque com a gente. Até lá, fique atento e lembre-se, não estamos operando um feixe de radar. Boa sorte com isso. Até a próxima.